Olá, tudo bem contigo? Espero te encontrar em paz, espero que tua família esteja em paz, espero que todas as coisas estejam tranquilas com você e espero que, se não estiverem, que você creia, que você tenha esperança. Tudo passa, Deus está no controle de tudo e todas as coisas serão feitas de acordo com o plano dele para a tua vida. Eu gostaria também de pedir a você sua ajuda, sua colaboração, já agora, pedindo que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que você possa nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, para que ela chegue ao maior número de pessoas, para que Deus possa falar com outras pessoas, assim como tem falado contigo também. A intenção dessa obra é levar a palavra de Deus, é levar sabedoria, é levar consolo, é levar tudo aquilo que o ser humano tanto necessita e que nos nossos dias tem faltado. E por falar em faltar e por falar no sofrimento que o ser humano se encontra, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre algo que essa semana estava povoando a minha mente e que é uma preocupação constante dos principais líderes da igreja, dos líderes locais, dos líderes regionais, da cristandade de uma forma geral, que é a questão da entrada no mundo na igreja. Existem muitas expressões, talvez você já tenha ouvido uma, se você faz parte de uma igreja, né, que tem o chamado crente Raimundo, aquele que tem um pé na igreja, outro pé no mundo. Né? A gente trata com com um tom jocoso, com um tom de brincadeira, mas é algo muito sério. É algo que, na verdade, dia após dia, nós vemos que através de filosofias, vemos através de ideias, do excesso de inovação que existe dentro da igreja, muitas coisas inventadas, muitas novas revelações, muitas pessoas ungidas de uma forma toda especial com Deus e que receberam estratégias diferentes. Bom, são tantas coisas diferentes, são tantas coisas que parecem estranhas que acabam gerando confusão na mente das pessoas. E as pessoas já não sabem mais o que receber, já não sabem mais como elas devem filtrar as coisas. E a gente precisa deixar claro de que a igreja ela tem uma cabeça. Essa cabeça é Cristo. Portanto, cabe a ela andar, agir, falar, se calar, ou seja, cabe a ela fazer todas as coisas que ela tiver que fazer, baseado naquilo que a cabeça, aquilo que o cabeça lhe manda fazer. Nós queremos nessa noite falar um pouco desse problema e de como isso tem se infiltrado dentro da igreja e como talvez nós possamos achar soluções para que esse mal não venha a se propagar. Eu gostaria de começar a reflexão lendo uma passagem que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Eu gostaria que você acompanhe essa leitura comigo. Ela diz assim, versículo 17: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João aqui ele está falando a respeito de um problema que já afligia a igreja no seu nascimento. Era a questão do apego ao mundo, do amor ao mundo. Jesus nos conta na parábola do semeador que existia um tipo de terreno, que existia um tipo de pessoa que recebia o evangelho, mas que os cuidados dessa vida, os cuidados desse mundo, acabavam muitas vezes sufocando o evangelho, acabavam muitas vezes matando o evangelho. E essas pessoas não perseveravam, e aquela semente que havia sido plantada acabava sendo perdida. Essas pessoas que valorizam demais o mundo, essas pessoas que valorizam demais as coisas que existem no mundo, o próprio apóstolo João diz que elas estão errando, que elas não devem amar o mundo nem as coisas que existem no mundo. Se você voltar para o versículo de número 15, ele vai falar justamente sobre isso. Filhinhos, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Esse amor ao mundo a gente pode chamar de secularismo, um processo de secularização da igreja, ou seja, um processo de mundanização. A igreja acaba sendo contaminada pelas coisas que o mundo prega. E essa secularização, esse processo,
ele não começa de forma violenta, ele começa aos poucos. Ele começa quando o cristão acaba abrindo mão muitas vezes de seus princípios, quando ele não tem base suficiente e acaba muitas vezes permitindo que os seus princípios, que as verdades absolutas da palavra de Deus que ele ouviu um dia sejam questionadas. É uma invasão, digamos, vertical. Ela vem da mente, ela não vem na força. Não é uma invasão territorial, mas é uma invasão vertical, aonde essas pessoas são dominadas pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelas suas ansiedades, expectativas, pelas suas emoções, pela sua forma de pensar. Aos poucos elas vão sendo tomadas, aos poucos elas vão tendo as suas vidas invadidas pelo mundo. E a gente precisa se precaver contra isso. Porque a Bíblia diz, assim como nós não devemos amar o mundo, a Bíblia também diz que esse mundo vai passar. O apóstolo Pedro nos diz que esse mundo um dia vai se desfazer como que pelo fogo. Outro dia eu vi uma postagem, até repliquei nas minhas redes sociais, onde falava, nós não vamos levar nada daqui. Então por que tanta ansiedade com as coisas? Jó diz no seu livro que nu ele veio para esse mundo e é nu que ele vai sair. A gente tem a influência do mundo tentando nos puxar, muitas vezes através de conquistas profissionais, muitas vezes através de conquistas materiais, através de reconhecimento social, através muitas vezes da fama, do orgulho, da vaidade, e o mundo vem nos tomando. Esse mundo que a Bíblia também vai nos dizer que ele jaz no maligno. Para você que não entende essa nomenclatura ou essa palavra, quando alguém diz que jaz, que alguma coisa jaz em algo, quer dizer que ela está prostrada, quer dizer que ela já se rendeu, já se entregou, que já não é mais ativa, ela é inerte, ela já se prostrou, já se rendeu totalmente àquilo. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia está nos falando que esse mundo ele já se entregou, ele já se rendeu, ele está rendido ao inimigo das nossas almas. Porém, a igreja não foi chamada para se conformar ao mundo. A igreja não foi chamada para se conformar ao presente século. O apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos, capítulo 12, dizendo: não vos conformeis com este século. Ou seja, não se amolde, não tome a mesma forma, não seja semelhante. E ele complementa dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando ele fala isso, ele deixa muito claro que a luta que nós travamos, ela vai muito no nosso intelecto, nas nossas emoções, ou seja, no homem interior. O homem interior que foi ressuscitado através de Cristo no batismo, através de Cristo no seu sacrifício vicário, que ressuscitou com ele no terceiro dia, e que não pode dar lugar para que se levante o velho homem. Esse novo homem tem que se manter de pé e firme. Mas ele não conseguirá se manter dessa forma se ele não for bem nutrido, se ele não for alimentado, se nós não estimulemos o crescimento desse novo homem, dessa nova natureza. Se nós não formos alimentados pelo poder de Deus, pelas suas escrituras, pela palavra do Senhor. Nós precisamos combater esse mal. E eu gostaria de compartilhar com você algumas ideias, algumas coisas que vieram à minha mente e que eu pesquisei, que eu estudei, que eu gostaria de trocar algumas ideias com você. Em primeiro lugar, nós acabamos sendo engolidos por esse secularismo, por esse mundanismo que entra na mente, nas famílias, na vida das pessoas, porque nós não somos o pensamento majoritário. E aqui, quando a gente fala de pensamento majoritário, é muito importante a gente entender que majoritário nem sempre quer dizer que vem da maioria. Você pode pensar, mas a maior parte da população brasileira se diz cristã, ou católica ou evangélica se diz cristã. Por que o pensamento cristão, então, não é majoritário? Porque nós não dominamos a política, nós não dominamos a cultura, nós não dominamos a mídia. Pelo contrário, eles são dominados justamente por aqueles que têm um pensamento diferente do pensamento cristão e vão colocando a sua forma de enxergar. Toda vida que você assiste uma novela, que você vê marido traindo esposa, esposa traindo marido, na sua mente talvez você até entenda que aquilo é errado. Mas em uma certa medida, aquilo vai penetrando na tua mente cada vez mais e te fazendo achar que aquilo é normal, que aquilo é o normal da vida. Pode ser normal para quem vive longe de Deus, mas jamais pode ser o normal para quem tem a mente de Cristo, para quem pensa como Cristo. Então nós precisamos entender que aquele que domina esses meios, essas ferramentas
de apropriação e de disseminação de pensamento é que, na verdade, acaba se tornando a cultura dominante, a cultura majoritária. Ou, como alguns gostam de falar, é a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, que acaba se tornando predominante. É aquela que acaba conquistando os outros. E existe um grande problema. A igreja se ausentou, os cristãos se ausentaram do debate. Eles se incomodaram, eles se sentiram envergonhados e intimidados por esses meios de comunicação, por toda essa mídia, por todo esse poder, por toda essa força econômica, por toda essa cultura que veio como uma enxurrada, uma avalanche sobre nós, e nós nos ausentamos do palco. Nós nos ausentamos do ringue de luta. Nós deixamos de lutar, deixamos de falar e hoje colhemos o prejuízo. Hoje nós somos considerados minoria quando na verdade somos a maioria. O nosso pensamento é desconsiderado porque nós não soubemos defender. E até hoje não sabemos. Por quê? Porque fomos contaminados pelo pensamento do mundo e continuamos nos preocupando mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Nos preocupamos mais em debater a luta do UFC, a novela, nos preocupamos muito mais com a fofoca dos artistas, dos famosos, nos preocupamos muito mais em coisas menores, em coisas insuficientes, em coisas que não acrescentam, que não edificam, do que nos preocuparmos em disseminar a palavra de Deus. Foi devido ao recuo da igreja que esse mundanismo acabou acelerando e avançando sobre as famílias, sobre a cultura, sobre a nossa nação e sobre a terra. É certo, é claro, que a tendência é que essas coisas aconteçam sim. Jesus profetizou, disse que as coisas iriam de mal a pior, que o amor de muitos se esfriaria, mas isso não é justificativa para o nosso comodismo. O que eu e você estamos fazendo aqui nesse momento, ouvindo, discutindo e refletindo sobre essa mensagem, é algo que nós, pelo menos, deveríamos fazer mais rotineiramente. Pensarmos a respeito da palavra de Deus, conversarmos a respeito da palavra de Deus, para nos fortalecermos e para falarmos para o mundo de que existe uma alternativa e de que as pessoas não são obrigadas a aceitar como normal aquilo que não é normal. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com você é que não há mais a vocação ministerial porque o mundo atraiu as nossas atenções. As pessoas deixaram de procurar o ministério. Quando eu me converti, eu ainda escutava histórias, eu estou falando de 18, 19 anos atrás, eu ainda ouvia histórias do meu pastor dizendo que o grande sonho dos crentes da época dele, dos jovens, dos adolescentes, eram serem pastores, eram serem evangelistas, missionários e missionárias, levarem a palavra de Deus, irem para os interiores, irem para outros países, para a África, e seja lá mais para onde for. Hoje você não vê mais essa sede, você não vê mais esse desejo. Você vê sim muitas pessoas com desejo de pregar a palavra para serem famosos, para serem reconhecidos, mas parece que esfriou o amor pelas almas. A vocação já não é mais a mesma. As pessoas abriram mão de fazer a vontade de Deus para ganhar a própria vida. O problema é que Jesus já nos afirma: aquele que quiser ganhar a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Nós precisamos reacender esse fogo. Mas como nós vamos reacender esse fogo no coração dos jovens, se nós que estamos aqui ainda no comando das coisas ou dirigindo as coisas, não pregamos mais isso, não demonstramos mais esse amor, não mostramos mais isso para eles, não pregamos a palavra mais, não falamos a respeito dos mártires, não falamos mais a respeito dos santos que deram a sua vida pelo Evangelho, pessoas que sacrificaram tudo o que eram e que tinham. Não, ao invés disso, nós pregamos prosperidade, pregamos dinheiro, pregamos sucesso, pregamos empresa, carro novo, casa grande, pregamos um monte de coisa, mas nos esquecemos de pregar o principal. Então a vocação morre, porque ela não é alimentada como deveria. Outro ponto importante é: não conseguimos argumentar contra outras cosmovisões, ou porque não conhecemos a nossa própria cosmovisão cristã, ou porque somos tímidos demais e receosos demais em relação à opinião alheia. Nós nos incomodamos demais com o que os outros pensam. Ah, é fanático. Ah, esse aqui é um fanático. É um crente doido. É um crente maluco. Ora, mas a palavra nos diz que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Paulo vai nos falar que nós fomos salvos, que Deus nos salvou através da loucura da pregação do evangelho.
O Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. É loucura para aqueles que não têm o toque do Espírito Santo. Para aqueles que não foram eleitos, chamados pelo Senhor. É loucura realmente. Mas para nós não deveria ser. Não deveríamos nos envergonhar. Paulo nos declara e diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Nós não deveríamos nos envergonhar, independente do que os outros digam. Independente se os nossos amigos irão se afastar, se afastarem é porque nunca foram teus amigos de verdade. Eu vivia de uma forma meio lá, meio cá, eu aceitava que meus amigos bebessem, eu saía com eles, eles bebiam, mas eu não bebo. Mas você não entende que quando você se acompanha muito de pessoas que têm uma atitude oposta à sua, que vai de encontro à sua, você acaba tolerando muito mais aquilo e você corre um risco muito maior de acabar tropeçando. Não é você se tornar uma pessoa sem graça, não é você se tornar uma pessoa a quem as pessoas não se aproximam, não. Transmita a graça, mas a graça de Deus, não a graça do mundo. Transmita o favor de Deus. Deixe que as pessoas vejam em você algo que elas tenham sede, vontade de ter, algo diferente do que o mundo oferece. Porque o mundo já oferece muitas coisas, mas você tem oferecido o quê? Qual é a oferta que você tem dado a essas pessoas? Ou será que você tem dado mais do mesmo a elas? Então não se envergonhe. E de outra forma também, não deixe de estudar as Escrituras. Como você vai debater, como você vai explicar, como você vai contar a respeito de Deus se você não conhece Deus? Eugênio, mas eu vou à igreja, eu participo dos cultos, mas se você não lê a Bíblia, você não conhece Deus, você não sabe quem Ele é, você não conhece do caráter de Deus, e você jamais estará pronto nem para viver ao lado dele, porque você não saberá o que esperar, muito menos falar dele para as outras pessoas. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, procure um curso, faça um curso, estude da forma como você puder. Existem 1001 pregadores, bons pregadores que pregam a palavra de Deus verdadeiramente. Mas não deixe de estudar a palavra do Senhor. Não deixe de se preparar para o campo de batalha, porque no mundo nós teremos batalhas sempre. Nós iremos sempre combater a mentira, iremos sempre combater as falsas doutrinas, iremos sempre combater as vãs sutilezas que esse mundo usa como armadilhas para nos capturar. Outro ponto importante para que você veja é comum vermos hoje cristãos que substituam princípios bíblicos por visões político-partidárias. Visões de movimentos sociais e filosóficos que afrontam e se opõem diametralmente ao pensamento bíblico. Ou seja, são pessoas que valorizam muito mais o pensamento do partido político que eles acham que é bonito, que valorizam muito mais movimentos sociais, que valorizam muito mais filosofias de homem, pensamentos de homem, do que o que a palavra do Senhor nos diz. Você tem todo o direito de não acreditar. Você tem todo o direito de dizer não a Cristo, de negar a Cristo. Você tem todo o direito. Não te aconselho a fazer isso, mas você tem todo o direito de fazer isso. Mas se você se considera um cristão, é tua obrigação defender invariavelmente os princípios que a Bíblia nos aponta. Quer que eu te dê alguns exemplos? Aborto. Muitos cristãos acham que é válido o aborto em determinadas situações. A Bíblia não nos fala a respeito disso, pelo contrário, nos manda preservar a vida. Divórcio por qualquer motivo, por incompatibilidade de gênios. É melhor do que viver triste. Melhor ainda é buscar a Deus e buscar a restauração de um casamento do que ver o divórcio e a separação. Muitas pessoas aceitam no casamento com pessoas do mesmo sexo. A Bíblia não nos fala. Eu não tenho nada contra eles quererem se unir. É um direito deles, façam o que quiser. Mas casamento e forçar a igreja a aceitar qualquer dessas coisas, não está correto. Você pode ter o seu pensamento, eu prefiro ficar com o que a Bíblia me fala. Esse é o grande ponto. Não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que a Bíblia nos conta, porque a Bíblia é a revelação daquilo que Deus espera que nós criamos e façamos. Outro ponto importante, o homem secularizado é escravo do pecado e de seus apetites. E ele levou a questão moral, a questão ética e a questão estética a pontos deploráveis. Você não precisa ir longe. Veja os cantores que fazem sucesso hoje em dia e o tipo de música que eles fazem, o tipo de dança que eles apresentam. Para onde você olha são nádegas para um lado e nádegas para o outro, para não falar outra palavra.
Para onde você olha, são agora canções do sertanejo, por exemplo, aonde parece que é bonito ser a outra. Eu ouvi umas 2 ou 3 canções aonde as cantoras dizem, não, eu sou a outra, não, eu não gosto de ser a outra, mas eu sou, se eu soubesse que era bom ser a outra, eu seria mais tempo. Meu Deus, que absurdo, que tempos são esses? E cristãos ouvem isso? Será que são cristãos de verdade? Se você se considera um, talvez esteja na hora de você repensar o seu gosto, não sua posição como cristão, mas os seus gostos. Aquilo que entra pelos teus ouvidos, pelos teus olhos. Você precisa refrear os seus apetites, porque o mundo já não tem mais freio nenhum. Daqui é ladeira abaixo, meus irmãos. É piora. O mundo só vai piorar. Nós precisamos lutar contra tudo isso. Nós precisamos entender que os padrões de moral, de ética e de estética do mundo são ridículos. Eu não vou muito longe. Alguns poucos anos atrás, o Banco Santander, grave bem esse nome, Banco Santander estava financiando exposição de arte onde homens e mulheres nus acabavam andando e se mostrando na frente de crianças. Absurdo! Como o meu pastor costumava dizer, com perdão da palavra, isso é cão puro. Isso não tem explicação a não ser uma total depravação da moral das pessoas ou uma perda de moral. Eu nem sei mais se eu posso falar de imoral ou se eu falo amoral, porque são pessoas que não têm moral nenhuma. Pessoas que fazem ensaios e dizem, eu vou trocar aqui pela palavra mais técnica, o ânus é lindo. Que é isso? Aonde nós estamos? Nós não podemos achar que isso é normal e não podemos nos silenciar. Às vezes estamos numa roda de amigo, o assunto é colocado, questionamentos são feitos e pessoas chegam e dizem, não, mas isso é normal. E nós ficamos calados, não refutamos. Nós precisamos nos posicionar. Mais uma vez, precisamos mostrar a diferença entre o mundo, entre este presente século e o reino de Deus. Existe uma distância infinita, e eu diria eterna, a ser percorrida de um ponto ao outro, do mundo ao reino de Deus. E eu gostaria também de refletir com você a respeito do seguinte ponto. Para poder justificar essa cosmovisão tão imunda, tão falha, e isso eu estou falando de alguns cristãos que deturpam a palavra de Deus, eles se auto-enganam para poderem conviver melhores com o mundo e consigo mesmos. Porque do mundo não se pode esperar muita coisa. Do mundo não se pode esperar que ele tenha uma postura ética, moral e estética como um cristão deveria ter, como a Bíblia me ensina. Mas o cristão tem por obrigação ter uma postura ilibada, ter uma reputação ilibada, ter um comportamento que seja irrepreensível. Ser perfeito, nós não vamos nos enganarmos e dizermos que podemos ser perfeitos, mas buscarmos a perfeição, isso podemos. Nós precisamos demonstrar que somos diferentes. Pare de se enganar. Pare de querer ter amizade com o mundo e amizade com Deus. Não dá. A Bíblia nos diz que a amizade com o mundo, ela se transveste, ela se transforma, ela se caracteriza por ser uma inimizade para com Deus. Portanto, você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Escolha um lado. Tiago vai dizer, você que tem ânimo dobre, você que oscila, que hora está lá, hora está cá, hora está lá, hora está cá. Tiago diz que você tem que escolher um lado. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, o problema está no teu coração. O teu coração ainda não foi totalmente cheio como deveria ter sido. Ou não foi totalmente limpo como deveria ter sido limpo. Muitas águas da parte de Deus ainda precisam correr. Mas eu quero te dizer, ainda há tempo. Ainda há tempo de você mudar, ainda há tempo de você se converter verdadeiramente. Ainda há tempo de você transformar a tua forma de viver. Para que você não acabe recebendo o mesmo prêmio que o mundo irá receber. O mundo vai passar, o mundo vai se desfazer, e todos aqueles que são apegados ao mundo e distantes de Deus receberão o supremo prêmio da sua vontade de se afastar de Deus. Eles terão uma eternidade vivendo longe de Deus e da sua graça. O nome disso é inferno. Você pode acreditar ou não. Talvez você diga, irmão, essa palavra é muito pesada, ou essa palavra é muito antiga, isso são conceitos que foram escritos no passado para amedrontar as pessoas. Você pode acreditar nisso. Eu prefiro estar preparado caso isso seja verdade. Que tal você também estar pronto? Eu gostaria, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, de
concluir esse vídeo essa noite, orando por você, para que você seja iluminado, para que os teus olhos sejam iluminados, para que a cegueira que talvez o inimigo tenha intentado lançar sobre os teus olhos, não se concretize, para que teus olhos sejam abertos e você contemple a beleza do Evangelho, as riquezas de Cristo que nós iremos herdar naquele dia, naquele grande dia, porque o dia virá, então que estejamos prontos. Pai Santo e amado, Deus Todo-Poderoso, eu oro pela vida dos meus irmãos, que aqui estão, Senhor Deus, ouvindo Tua palavra. Oro pela vida de cada homem e cada mulher que viessem, Senhor Deus, a escutar essas palavras. Que eles possam, Senhor Deus, voltar-se para Ti. Que eles possam Te buscar e possam ser iluminados pelo Teu Espírito Santo. Que a verdade resplandeça sobre a vida deles e que mal algum venha se achegar às suas vidas. Que mal algum, Senhor, venha turvar os seus olhos, venha impedi-los de ver a verdade. Que eles não tenham medo das verdades mentirosas do mundo. Que eles não tenham medo, Senhor Deus, das humilhações, das perseguições. Porque mais vale sermos perseguidos nesse mundo e ganharmos a vida eterna, do que sermos amados por este mundo e perdermos a nossa salvação. Fortalece. Espírito Santo, assim como o Senhor fez no dia de Pentecostes, e encheu de coragem e ousadia a homens e mulheres que se encontravam assombrados, assustados, amedrontados, Senhor Deus, pela pressão que o mundo fazia sobre eles. Assim também vem sobre nós, vem sobre tua igreja, vem sobre o teu povo e levanta homens e mulheres corajosos para pregarem a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus nós já te agradecemos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda graça, força, sabedoria, coragem e ousadia. Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. E não tema viver o Evangelho. Pior do que viver afastado do mundo é viver uma eternidade afastado de Deus. Que Deus te abençoe.